Oi, gente, eu sou a Doca, esse é o Webtoon Talk e hoje eu tô com a cara aqui para falar de Moda Ozushi, o fundador da cultivação demoníaca. Bom, gente, eu vim aqui junto com a cara falar sobre uma das obras mais aclamadas quando a gente está falando de Webtoon chinês, de manhwa, principalmente na comunidade BL, que quando foi lançada aqui no Brasil, teve cosplays, teve muita gente se matando pelos volumes no stand da New Pop. Foi realmente um grande lançamento. E eu sempre ouvi falar muito a respeito, mas eu nunca fui atrás para ler. Na época já eram muitos capítulos. E aí eu resolvi finalmente comprar para fazer uma pequena comparação entre manhwa e manhwa. E para quem não conhece, Moda Ozushi é uma obra que começou com um livro, como novel, depois virou um donghua, que é uma animação chinesa, e depois virou live action, virou webtoon manhwa, virou audiodrama, virou jogo e vai estar saindo como mangá ainda esse ano lá no Japão. E a história ela é um pouco complexa. Eu e a Cara, a gente estava aqui discutindo, né? Porque tanto eu quanto ela lemos só os primeiros capítulos. E é uma história de fantasia e histórica, né? Sobre esse personagem, o Wei Wuxian, que ele é um cultivador, que é como os cultivadores são como se fossem uns feiticeiros, meio uns xamãs, e ele tem um caminho muito específico, que é o caminho espectral, que é com os mortos, né? E aí ele é assassinado um dia. 13 anos depois, um fulano resolve então ressuscitá-lo. Ele ressuscita a alma do Wei Wuxian. Qual é a condição para ser ressuscitado? É vingá-lo. Então, esse fulano que ressuscitou ele tem uma lista de pessoas que ele quer morta. E ele pediu pro Wei Wuxian, falou assim, o seguinte, me vingue e aí você será ressuscitado. E daí vira meio que uma história meio assim, no começo, principalmente nesses primeiros capítulos, meio que um Scooby-Doo, porque ele tá tentando descobrir quem são as pessoas que ele precisa matar para vingar, né? E ao mesmo tempo ele tá tentando não ser reconhecido pelas mesmas pessoas que ele via no passado, porque esse Wei Wuxian, ele era o patriarca de uma família, né? E aí ele não quer encontrar as outras pessoas, que eventualmente vão ser os relacionamentos dele, né? De amizades, conflitos amorosos e tudo mais. E aí eu chamei a Cara, que tá aqui fazendo caras e bocas pra gente, pra falar um pouco sobre a opinião dela. Ela leu acho que 22 capítulos, é isso, não foi? Foi 22. Eu li os 20 primeiros, que são os 20 primeiros do volume físico da New Pop. Cara, o que você achou? Vamos lá. Eu não tinha muito costume de ler esse tipo de conteúdo, né? Eu só li o A9, que foi você que me emprestou, inclusive amo demais. Então, eu lendo no celular, como webtoon, eu fiquei meio confusa com o ritmo da história. E como eu não sabia absolutamente nada do que se tratava, porque eu vou ser sincera, eu não li sinopse antes de ler. Só falei, bom, Doca precisa de mim, estamos aqui por ela, vamos ler, né? Aí eu fiquei muito confusa com não é o objetivo da história, mas assim, o real, o que tá acontecendo? Porque de repente, do nada, o cara tá acordado numa sala, todo ensanguentado, e tipo, com um monte de corte no braço, e eu fiquei, mas que? E aí não me explica muito bem, assim, no decorrer ali desses primeiros capítulos. Obviamente, como tem tantos capítulos ainda, provavelmente explica um pouco mais lá na frente. Mas para alguém que não está acostumado, eu acho que isso é um ponto meio negativo, assim, de não ter pelo menos um norte, assim. Que foi o que eu senti enquanto eu estava lendo, que tinha alguns termos, algumas coisas que faltou ali a informação, tipo, quando vem embaixo, assim, tipo, o asterisquinho, aí faltou algumas coisinhas assim, mas, tipo, nada muito drástico, assim. Eu só real fiquei confusa com a história no começo. Eu concordo. Para quem não sabe, a novel ela tem 5 volumes, ela foi finalizada já lá fora e aqui no Brasil, a New Pop já publicou 5 volumes. E o manhwa, ele foi finalizado como webtoon e tá saindo ainda. Lá fora eu achei 8 volumes, e aqui no Brasil a gente tem 2. E o ritmo é um pouco diferente do que a gente está acostumado com os webtoons sul-coreanos, e eu já senti isso com outras obras chinesas.
eles tendem a ser muito mais rápidos, os capítulos são mais curtos para começo de conversa, e muito mais rápido a história. E eu fico me perguntando até, se eu tive essa discussão com a Karen enquanto a gente estava se preparando aqui, se é um problema do Webtoon ou da novel mesmo, porque o que foi originário é a novel, e às vezes a novel tá melhor descrita, tá melhor trabalhada, às vezes o donghua é melhor trabalhado, mas quando chega no manhwa, ele acaba ficando assim, muitas dúvidas. Então, eu me senti da mesma maneira quando eu comecei a ler, eu li os primeiros capítulos e fiquei confusa. O que é cultivador? O que é caminho? O que é patriarca? Eles só te jogam nesse mundão de meu Deus e esperam que você entenda. Sim, e eles fazem... logo na primeira página, eles optam por fazer uma introdução dos personagens principais, imagino eu, porque a gente só viu alguns deles até agora. Então, eles colocam... só tem no físico, inclusive. Não tem no online? Não tem, não. Onde eu vi, não tem. Então, talvez eles tenham colocado justamente para ficar um pouco mais claro. Eles colocaram os 4 personagens aqui, que eu imagino seus principais, e uma breve biografia do que é cada um deles. E mesmo assim, achei confuso. Então, dá para ver que é uma questão de ritmo, obviamente, tem uma diferença aí, né? O que para mim é mais chocante porque eu tô mais acostumada a ler os webtoons sul-coreanos e a cara que também eu emprestei alguns para ela, BL, né, o on-off. Então ela também tem uma noção que o ritmo de como as histórias são contadas é um pouco diferente. Eu sinto que os sul-coreanos eles têm mais cuidado em ir devagar, entendeu? E os capítulos são mais longos. Sim, e eu tenho o costume de ler mangás, então, assim, o ritmo também é bem diferente dos dois, inclusive, mas, assim, e tem real muito esse cuidado de, eles colocam algum termo diferente, alguma coisa, eles vão lá e explicam, tipo, super bem explicadinho, então, tipo, eu senti falta nesse aqui também. Inclusive, falando de mangá, eu acho que essa, na verdade, é uma ótima discussão. Você chegou a ler Naruto? Eu li há muitos anos atrás, quando eu era adolescente. É o suficiente. Porque dá para fazer até uma comparação com Naruto, que Naruto a gente conhece alguns dos termos, tipo ninja, shinobi, mas é um universo próprio, né? Que tem classificações, cada nível é uma coisa muito longe da nossa realidade. Eu também li o mangá de Naruto quando eu era adolescente, né? Quando eu tinha uns 13 anos, por aí, 13, 15 anos. Então, uns anos atrás. faz uns 15 anos aí, né? Então, eu li muito jovem e eu lembro que eu não senti tanta dificuldade para entender a história como eu senti nessa, justamente porque eu acho que os primeiros capítulos eles se dão a esse cuidado de explicar um pouco melhor o que é o Naruto, por que ele está estudando, o que ele quer ser, o que é um Hokage, Sim, sabe? tem toda uma explicação antes, você não é jogado de uma vez ali, eles te dão uma introduçãozinha. E eu senti realmente essa diferença. Agora, quando eu penso em outros manhwas que eu já li, eu percebo que isso é meio clássico. Eu tô lendo algumas outras obras, eu acho que mais 2 outras obras, e elas também são muito rápidas, capítulos muito curtos. E sabe o que eu sinto? Eu sinto que os personagens, o sentimento deles é muito uma coisa atrás da outra. Eu tô bravo com você, aí você fala uma coisa que eu não tô mais bravo, não. É tudo muito rápido, não dá tempo de você digerir o que a pessoa tá sentindo, e aí do nada ela tá sentindo outra coisa, você fica assim, ué, mas você não tava brava até agora há pouco? Você já leu algum drama? Você já assistiu algum drama chinês, Marina? Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Então, eu vi dramas chineses pelo Facebook. Porque eu não sei se denunciou a idade. Você assiste. Você ainda usa Facebook? Eu só às vezes, assim, mas. Eu uso Facebook para vender coisas, para vender mangás, vender figures. E às vezes eu tô passando e aparece, tipo, a propaganda de apps para assistir séries. E aparece os episódios, sabe? Sim. E aí eu nunca tinha visto um drama chinês até esse momento. E aí eu assisti porque, sei lá, me distraí. E depois. Me distraí. E aí depois eu fui no YouTube para assistir ele completo, porque lá eles postam só partes, né? Sim. E eu assisti um inteirinho completo. E eu vou me denunciar aqui, porque eu leio muitos webtoons, mas eu nunca assisti nenhum drama coreano.
drama quando eu digo de séries, né? Os filmes, alguns eu assisti. Mas eu nunca assisti, então, porque eu sempre acho eles muito caricatos. E os chineses também são muito caricatos, muito dramáticos. E a impressão que dá é que o webtoon chinês, o manhwa, é igualzinho, é muito caricato. Sim. E mais de um jeito que fica muito acelerado para a leitura. E eu não sei se eu imagino que deva ter algum aspecto cultural também Com da questão de certeza. como eles publicam. Com Mas, certeza. Mas eu mas sinto isso nos doramas também. Eu acho tudo muito assim. É aquela. É tudo igual, parece. Aquela aguinha com açúcar, os personagens demoram 30 anos para dar a mão. E aí, quando dá a mão, é florzinha voando, é glitter piscando, e aí é replay de vários ângulos diferentes. Aí não me traz tanta alegria assistir, porque para mim. Mas você acha que. Eu acredito que se a gente pegar nossas séries brasileiras, é que hoje a gente tem séries com um formato um pouco mais americanizado, mas quando a gente pega nossas novelas, por enquanto, são todas a mesma Não, coisa é também. igualzinho. É igualzinho. Né? As novelas brasileiras são tão caricatas quanto Com e certeza. Com tão certeza. dramáticas quanto, com os mesmos problemas. O que é, inclusive, eu acho que a discussão, eu e a Cara, a gente estava falando sobre como os nomes dos personagens são meio difíceis pra gente, né? Mas a gente fala isso, mas eu tenho certeza que se você colocar alguém do leste asiático aqui e falar assim, ó, essa é a Maria, a Mariana, a Marielle, Nossa, a Marilúcia, eles vão ficar a assim, pessoa desiste. a Marina, eles vão ficar. Porque a gente tem nomes igualmente similares, que obviamente pra gente é diferente. E são esses baques culturais que realmente fazem a diferença, né? É, com certeza. Mas, nesses 20 primeiros capítulos, cara, a gente vê pouquíssimo sobre esses 4 personagens. A gente vê mais sobre o Wei Wuxian. A gente vê uma piscadela sobre o Lan Wangji, que eu imagino que seja o par romântico dele, né? E sobre Sim. outros dois, que é o Jiang Chen e o Jinling. Eu me desculpo se eu estiver falando os nomes errados, mas é isso. Mas a gente vê mais sobre o Wei Wuxian. O que você achou do personagem dele? Eu, assim, a princípio, eu não consegui muito me conectar ali, né? Por conta de ser tudo muito rápido, eu ainda não consegui entender muito bem qual é a dele. Mas eu vi que ele parece muito um alívio cômico ali. Que ele tá. Uma coisa que assim, eu adoro em anime, em mangá, em tudo que eu leio, de quadrinho e tal, é quando a pessoa fica pequenininha, mal desenhadinha no fundo. E esse Nossa, homem tá constantemente mal desenhadinho lá no fundo. E eu amei. Entendeu? Eu tenho fraco por mal desenhadinhos. Mas eu não sei, eu senti isso um pouco dele, que ele tem um pouco dessa mais, tipo, ai, hahaha, hein, meio que fazendo as piadas e tal, e cutucando as pessoas, sabe? Então, eu gostei bastante do personagem dele. Mas eu acho que eu precisaria me aprofundar melhor na história para eu real criar um vínculo com o personagem dele. É uma série que tem mais de 200 capítulos, né? A gente leu os 20 primeiros, então a gente leu 10% da série. E a gente vê praticamente só dele, a gente vê um pouquinho no final sobre os outros, né? E eu também achei. Isso me deixa também uma questão para mim. Será que na novel existe esse alívio cômico? Ou se foi criado para o Webtoon? Para ele ficar mais engraçadinho? Eu acho que foi pro Webtoon. Eu não sei nada da novel, mas tem uma amiga minha que ela é muito fã. E ela tentou me dar um resumo da história que durou 10 minutos. E eu só queria um resumo ali de 2. E ela foi me explicando e eu não entendi patavinas. Mas assim, ela fala que a novel é muito boa. Que, tipo, é muito bem detalhada e lá, 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 lá. Então eu acho assim, que real na novel é uma coisa mais séria, sabe? A história. Eu acho que é mais levada a sério do que nos quadrinhos, por exemplo. Eu acho que para ficar mais dinâmico, para ficar mais divertido da pessoa ver, deixar uma coisa mais assim, lúdica, digamos. Eu entendo e eu acho que também deve ser assim, porque eu falo isso uma experiência com outras novelas que li quando foram adaptadas para o Webtoon. Em geral, não vou dizer que são todos os casos, às vezes tem ainda o humor, mas eles colocam muito mais o humor nos webtoons. Então tem essa diferença, as novelas tendem a ser mais sérias, né? Mas é isso, eu acho que
se a novel não fosse boa, ela não teria sido adaptada em tantas Com plataformas certeza. diferentes, né? Com Ela, certeza. ela tem uma gama de fãs e ela continua sendo adaptada porque ela tem a qualidade dela, porque ela é boa. Então, acho que fica até para. Eu vou tentar ir atrás da novel, porque eu confesso que o manhwa não foi muito do meu feitio, não é muito minha vibe, mas me deixou curiosa a ponto de talvez ir ver uma em outra plataforma, ver talvez a animação, Sim. ou live action. O que, inclusive, eu vou falar para vocês. Caso alguém tenha curiosidade, queira ver, queira ler, temos a versão impressa em português da New Pop, que ela conta com a novel já finalizada, o manhwa tá saindo, né? E a gente deu uma pesquisada breve e a gente achou no Netflix o live action, que tá com a tradução de Os Indomáveis, certo? Mas é o live action deles. Não sei porque eles traduziram como Porque o Os título. Indomáveis e não o Fundador da Cultivação Demoníaca, que eu imagino que seja o título oficial. Mas é isso. E quem quiser comprar, tem o link da Amazon na nossa descrição. Cara, muito obrigada por participar aqui do episódio comigo. Foi a senhora. Fala pra gente um pouquinho sobre você e onde as pessoas podem te encontrar. Eu tô tentando seguir esse caminho de, meu Deus, de criadora de conteúdo, fazendo altos vídeos no Insta, no TikTok. Então, aqui está, pera, aqui, embaixinho tá o meu arroba, é assim, tanto no Insta quanto no TikTok, arroba Carartioli. E espero que vocês gostem, e eu quero agradecer muito pelo convite de estar aqui com essa mulher do outro lado, com essa mulher maravilhosa, entendeu? E é isso. Obrigada, senhora. Muito obrigada para todo mundo que assistiu até agora. Não esqueçam de seguir o canal, curtir, comentar e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!